Todo mundo vive me pedindo pra atualizar esse ranking. Sério, parece que vocês nunca se cansam desse assunto. Eu nem imaginava que existia tanta gente interessada em discutir o nível de poder da Marinha. E pra falar a verdade, existe um motivo pra eu sempre evitar esse tipo de vídeo. Sempre que o assunto é Marinha, metade dos comentários vira uma guerra. Tem gente defendendo um lado, outros atacando sem dó, e o caos toma conta. Desde os primeiros vídeos do canal, eu sempre critiquei bastante alguns personagens. O Sengoku já recebeu muitas críticas minhas, mas ninguém chegou perto do tanto que eu já falei do Ryokugyu. Depois de tanto tempo, até começo a sentir um pouco de pena do sujeito. Mas também, depois dos acontecimentos mais recentes, acho que chegou a hora dele apanhar de novo. Claro que nem tudo na Marinha é motivo de piada. Existem oficiais extremamente competentes e personagens que realmente merecem reconhecimento. Durante esse ranking, eu também vou elogiar quem fizer por merecer. Antes de começar, já vou responder a pergunta de sempre. Cadê o Kobe? Cadê o Helmeppo? Guardem essa reclamação para o Oda. Hoje o foco será apenas nos combatentes do mais alto escalão da Marinha. Os vice-almirantes e oficiais abaixo deles vão ganhar um vídeo separado no futuro. E sim, o Garp entra nessa lista. Na prática, ele sempre foi um personagem do nível de um almirante, então faz sentido avaliá-lo junto dos maiores nomes da organização. Então vamos ao ranking dos combatentes mais poderosos da Marinha. Oitavo lugar, Ryokugyu. Chegou a vez dele. A essa altura, acho que já falei tanto do Ryokugyu que se eu continuar, daqui a pouco aparece alguma associação de proteção aos almirantes querendo me processar. Mesmo assim, não dá pra simplesmente colocar o cara na oitava posição e seguir em frente sem explicar os motivos. O Ryokugyu assumiu o posto de almirante depois que a Aokiji deixou a marinha e Akainu foi promovido a almirante de frota. Diferente dos três almirantes originais, ele não cresceu dentro da organização. Foi recrutado durante o grande alistamento mundial e já entrou ocupando diretamente uma das posições mais importantes da marinha. O próprio processo de recrutamento já levanta algumas dúvidas, mas quando a gente olha o nível de muitos vice-almirantes atuais, até dá pra entender por que precisaram buscar reforços fora da organização. Lembro que em Dressrosa, Doflamingo chegou a chamar Ryokugyu de um verdadeiro monstro. Na época, muita gente imaginou que ele pudesse ser ainda mais forte que os antigos almirantes. Hoje parece até que o Doflamingo tinha assistido um filme diferente. Mas também não dá pra diminuir completamente o personagem. Ele derrotou Queen com facilidade, mesmo depois da Guerra de Wano, e ainda foi responsável por capturar o Evil. Esse feito merece reconhecimento, principalmente porque o próprio Kizaru comparou o poder físico de Weevil ao de Barba Branca em sua juventude. É claro que essa comparação provavelmente foi exagerada, afinal Weevil acabou sendo derrotado pelo próprio Ryokugyu, mas ainda assim estamos falando de alguém que era considerado um dos Shichibukai mais perigosos. Só que aí chegamos ao problema. Tudo de bom que ele fez acaba sendo completamente ofuscado por uma única cena. Um almirante da marinha simplesmente recuando depois de sentir o hack do Shanks à distância. Não importa quantas explicações tentem criar. Aquela cena destruiu completamente a imagem do personagem. Enquanto isso, Kizaru foi atingido diretamente pelo hack de Joy Boy e continuou de pé. E o pior é que o Ryokugyu nem pode colocar toda a culpa no Shanks. Se o Imperador não tivesse aparecido, vocês realmente acham que o resultado seria diferente? Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe e todo o restante da tripulação estavam ali em Wano prontos para entrar na luta. Então fica a pergunta, o que exatamente ele esperava encontrar quando decidiu invadir o país sozinho? Não é à toa que Akainu havia avisado para ele não fazer nenhuma besteira. Na verdade, o Ryokugyu deveria agradecer ao Shanks. Se o Ruivo não tivesse interrompido tudo naquele momento, a chance dele sair completamente destruído pelos Chapéus de Palha era enorme. O único caminho para a reputação do Ryokugyu melhorar é se o Uda mostrar futuramente que o Shanks simplesmente está em um nível absurdo, tão acima dos outros que até um almirante seria incapaz de enfrentá-lo. Se isso acontecer, talvez a imagem dele ainda possa ser recuperada. Na sétima posição temos Fujitora. Assim como Ryokugyu, ele também entrou para a marinha durante o recrutamento mundial realizado após o salto temporal de 2 anos. Às vezes eu até fico pensando no desespero da marinha naquela época. A situação estava tão complicada que recrutaram um espadachim cego para ocupar o posto de almirante. Mas apesar disso, Fujitora é um personagem extremamente poderoso. O problema nunca foi sua força. O problema é que, até hoje, ele nunca transmitiu aquela sensação de ameaça absoluta que os 3 almirantes originais sempre passaram. Foi justamente essa comparação que acabou prejudicando sua imagem. Antes de entrar para a marinha, Fujitora servia como general de um reino. Em algum momento do passado, esse país acabou sendo destruído durante uma guerra, deixando marcas profundas em sua história. Já em Dressrosa, aconteceu sua estreia como almirante. Só que, em vez de dominar completamente a situação, ele acabou sendo pressionado por Doflamingo, teve seu caminho bloqueado por Sabo e passou boa parte do arco sem mostrar todo o potencial que muitos esperavam. Claro, se Fujitora realmente lutasse sem restrições, provavelmente derrotaria qualquer um dos dois.
mas um almirante precisa impor respeito. Precisa dominar completamente uma batalha em algum momento. Como isso nunca aconteceu de forma convincente, muita gente passou a enxergá-lo como um almirante abaixo das expectativas. Até o próprio Luffy, durante a luta em Dressrosa, parecia enfrentar Fujitora sem levar o combate totalmente a sério. Se quiser mudar essa imagem, talvez esteja na hora de Fujitora conquistar uma grande vitória contra um adversário realmente importante. Na sexta posição aparece um personagem que sempre divide opiniões, Magellan. Tem gente que diz que ele não passa do nível de um comandante de Yonkou. Outros acreditam que ele sempre esteve no patamar de um almirante. Independentemente do lado que você esteja, existe um fato impossível de ignorar. Simplesmente derrotou toda a tripulação do Barba Negra praticamente sozinho. Mesmo considerando que aquilo aconteceu antes do salto temporal, pouquíssimos personagens em One Piece seriam capazes de realizar um feito parecido. Durante o arco de Impel Down, ninguém ficava pensando em como derrotar o chefe da prisão. A verdadeira pergunta era, como escapar vivo dele? E isso mesmo com Luffy contando com a ajuda de 2 Shichibukai, além de importantes membros do exército revolucionário. Jinbe, que enfrentava imperadores sem medo, e Crocodile, que encarava qualquer desafio, simplesmente mudavam de direção quando ouviam os passos de Magellan se aproximando. É verdade que o objetivo principal era fugir da prisão, mas não se enxergassem qualquer possibilidade real de vitória, certamente teriam escolhido lutar. O problema é que Magellan transmitia uma sensação de perigo tão grande que ninguém acreditava ser possível derrotá-lo naquele momento. Ivankov foi completamente derrotado por ele. Até mesmo os criminosos do nível 6, considerados alguns dos piores monstros do mundo, demonstravam respeito e medo quando Magellan aparecia. Tudo isso deixa uma coisa muito clara. Independentemente da posição exata no ranking, Magellan sempre foi um dos combatentes mais assustadores de toda a história de One Piece. Mesmo assim, existem 2 argumentos que fazem muita gente discordar do nível do Magellan. O primeiro é aquela cena em que ele acaba sendo surpreendido pelo Gomu Gomu no bazuca do Luffy e chega até a ajoelhar. É verdade, não foi uma cena muito bonita pra ele, mas também não dá pra usar apenas esse momento pra diminuir todo o personagem. Logo depois disso, o próprio Luffy mostrou que praticamente não conseguia causar nenhum dano real. Mesmo disposto a arriscar a própria vida, ele simplesmente foi completamente derrotado. Então, usar apenas aquele golpe surpresa pra diminuir o Magellan me parece bastante injusto. O segundo ponto é bem mais discutido. Muita gente fala que ele acabou derrotado pela tripulação do Barba Negra junto com os criminosos do nível 6. Só que vamos pensar com calma. Estamos falando de Barba Negra, seus comandantes e vários dos criminosos mais perigosos do mundo atacando um único homem ao mesmo tempo. Como alguém deveria vencer uma situação dessas? Se Magellan conseguisse derrotar todo esse grupo sozinho, ele deixaria de ser apenas um almirante em nível de poder. Viraria praticamente uma lenda da marinha. Nem o Garp venceria uma luta completamente cercado desse jeito. Além disso, faz todo sentido que Impel Down seja protegida por alguém desse calibre. Estamos falando da prisão mais perigosa do mundo, onde ficam os criminosos mais temidos da história. Se um novo caos acontecer por lá no futuro, tenho certeza de que Magellan ainda terá outra oportunidade para mostrar sua verdadeira força. Na quinta posição, aparece o antigo almirante de frota, Sengoku. Existe uma frase do Roger que acompanha o personagem até hoje. Se quiser me enfrentar, tragam o Garp ou o Sengoku. Essa fala virou praticamente o maior argumento para colocar Sengoku entre os mais fortes da história. Mas, sinceramente, sempre achei que ela é interpretada de uma forma exagerada. Nós praticamente nunca vimos Roger e Sengoku lutando de verdade. Em God Valley, por exemplo, Sengoku sequer participou da batalha principal. Então fica difícil usar apenas uma frase para afirmar exatamente o nível dele. Naquela época, quem mais a marinha tinha além de Garp e Sengoku? Se Aokiji ou Kizaru existissem naquela geração, provavelmente Roger teria dito exatamente a mesma coisa usando o nome deles. Outro detalhe curioso é que sempre que Sengoku precisava enfrentar um grande pirata, Garp acabava participando da luta também. Até mesmo contra Shiki foi assim. Na guerra de Marineford, aconteceu algo parecido. Enquanto Barba Branca destruía o campo de batalha, Sengoku passou boa parte do tempo apenas observando do alto da plataforma de execução. Muita gente diz que isso aconteceu porque ele precisava comandar toda a guerra. Só que o próprio Barba Branca liderava seus homens enquanto lutava ao mesmo tempo. Quando Sengoku finalmente entrou em ação usando sua forma de Buda, seu ataque acabou sendo bloqueado pelo Luffy. E depois disso, praticamente não vimos mais nada realmente impressionante vindo dele. Mas o Sengoku possui o hack do Conquistador. Isso é verdade. Só que possuir esse hack não significa automaticamente estar acima de todos os outros. Até Don Chinjao também possui essa habilidade. Comparando diretamente com Magellan, por exemplo, Sengoku acaba deixando uma impressão um pouco menos impactante. Mesmo assim, existe um motivo para ele ocupar a quinta posição. Roger e Barba Branca sempre demonstraram enorme respeito por Sengoku. Quando duas das maiores lendas da história reconhecem alguém dessa forma, é impossível ignorar esse peso. Na quarta posição, temos Kizaru. Dos 3 almirantes originais, ele foi o único que permaneceu ocupando o mesmo cargo antes e depois do salto temporal. Sua primeira aparição em Sabaody continua sendo uma das apresentações mais marcantes de todo o One Piece.
Foi praticamente Kizaru quem consolidou a imagem assustadora que os almirantes possuíam naquela época. Ele derrotou praticamente todos os supernovas sozinho. Zoro só não morreu porque Rayleigh apareceu para impedir. E até o próprio Rei das Trevas precisou lutar seriamente para conseguir segurá-lo. Durante Marineford, Kizaru também teve excelentes momentos. Chegou a brincar com Barba Branca em diversos instantes da batalha e terminou toda a guerra praticamente sem nenhum ferimento. Na época, muita gente chegou a acreditar que ele fosse o personagem mais forte da marinha. É verdade que Marco conseguiu acertá-lo em alguns momentos, só que no fim das contas, nenhum daqueles golpes causou dano significativo. Isso acabou diminuindo até mesmo a imagem ofensiva do próprio Marco. Kizaru também derrotou Sentomaru com facilidade, mesmo sendo um dos maiores especialistas em hack defensivo. Até Gear 4 Luffy teve enorme dificuldade para enfrentá-lo. Na prática, existe uma diferença muito pequena entre Kizaru e Aokiji. Mesmo assim, coloquei Kizaru um pouco abaixo por alguns motivos. Contra Nika Luffy, ele acabou sendo dominado durante boa parte da luta. Além disso, o hack de Shanks também foi suficiente para interromper completamente suas ações. Claro, estamos falando de dois monstros completamente fora da curva. Mesmo assim, esses detalhes acabam pesando no ranking. Agora chegamos ao top 3. Mesmo tendo abandonado a marinha e se aliado aos piratas do Barba Negra, é impossível fazer um ranking da organização sem falar de Kuzan. Desde a época em que ainda era vice-almirante, ele já era tratado como um verdadeiro monstro. Foi também o primeiro dos 3 almirantes originais a aparecer na história. Enquanto Luffy conseguia derrotar alguns Shichibukai graças ao protagonismo, Kuzan mostrou um nível completamente diferente. Durante muito tempo foi considerado o principal candidato ao cargo de almirante de frota. Só perdeu a disputa para Akainu depois de uma batalha absurda que durou 10 dias inteiros. E isso pra mim não diminui em nada sua força, muito pelo contrário. Conseguir lutar em igualdade contra Akainu durante tanto tempo é um dos maiores feitos já mostrados em One Piece. Até Doflamingo desistiu imediatamente de qualquer confronto depois de sentir o poder do gelo de Kuzan. Cracker também seria completamente dominado diante de alguém desse nível. Mais recentemente, durante o resgate de Kobe, Kuzan ainda conseguiu enfrentar o próprio Garp e teve papel fundamental na captura do antigo herói da marinha. A verdade é que Ryokugyu e Fujitora sofrem justamente porque o padrão anterior era alguém como Kuzan. Depois que ele deixou a marinha, ficou muito mais evidente o enorme vazio que sua saída deixou. Pessoalmente, eu gostaria de vê-lo retornando algum dia, mas tudo indica que Kuzan não serve ao governo mundial. Parece estar seguindo apenas sua própria ideia de justiça. Qual é exatamente esse objetivo? Só os próximos capítulos deverão responder. Na segunda posição aparece o atual almirante de frota Akainu. Se a marinha ainda continua sendo uma força respeitada no mundo, muito disso acontece por causa dele. Durante Marineford, enquanto os outros almirantes enfrentavam comandantes, Akainu foi diretamente para cima do Barba Branca. Naquele momento já dava para perceber quem era o mais forte entre eles. Depois venceu Kuzan no duelo de 10 dias e assumiu oficialmente o comando da marinha. Foi também o responsável pela cicatriz permanente que Luffy carrega no peito. Grande parte da vitória da marinha em Marineford passou diretamente por suas mãos. Mesmo sem tantas aparições depois da guerra, aquele arco foi suficiente para transformar Akainu em um dos personagens mais intimidadores de toda a obra. Quando ele entra em cena, parece até que o gênero do mangá muda. Sua Akuma no Mi é destrutiva. Seu jeito de agir é ainda pior. Se alguém ficar em seu caminho, não importa se é pirata ou até mesmo um soldado da própria marinha. Akainu não demonstra qualquer piedade. Não é surpresa que muitos marinheiros discordem completamente da sua forma extrema de aplicar a justiça. Ao mesmo tempo, o governo mundial deveria agradecer todos os dias por ele estar do lado deles. Imaginem se alguém com esse nível de poder tivesse escolhido se juntar ao exército revolucionário. Ou pior, se tivesse se tornado um pirata. O próprio Oda já comentou que caso Akainu fosse o protagonista, One Piece poderia terminar em apenas 1 ano. E mesmo ocupando o cargo mais alto da marinha, continua sendo um dos poucos que realmente parecem trabalhar o tempo inteiro. Enquanto outros descansam, Akainu continua carregando praticamente toda a responsabilidade da organização nas costas. No topo do ranking está o homem conhecido como o herói da marinha, Monkey D. Garp. Embora tenha permanecido como vice-almirante por escolha própria, todos sabem que ele poderia ter se tornado almirante de frota quando quisesse. É claro que Garp também possui vários problemas. Ele nunca escondeu o desprezo pelos dragões celestiais. Já criticou diretamente até mesmo as maiores autoridades do governo mundial. Seu próprio filho lidera o exército revolucionário, enquanto o neto virou um imperador dos mares. Qualquer outra pessoa já teria sido presa por muito menos. Então por que ninguém faz absolutamente nada contra Garp? Porque simplesmente não existe quem possa substituí-lo. Foi ele quem perseguiu Roger
durante anos. Foi ele quem enfrentou Rox de Shebeck em God Valley. Naquela batalha, até mesmo monstros como Kaido, Big Mom e Sheik acabaram deixando o campo. Talvez não tenham fugido exclusivamente por medo dele, mas é difícil imaginar qualquer outro marinheiro provocando esse mesmo tipo de reação. Durante Marineford, Garp derrubou Marco com apenas um soco. E quando alguém lembra que ele deixou o Luffy passar, vamos ser sinceros, estamos falando do próprio Neto. Se Garp realmente tivesse atacado pra matar, provavelmente Luffy nem teria sobrevivido. Mas foi durante o resgate de Kobe que todas as dúvidas desapareceram de vez. O impacto de seus golpes foi simplesmente absurdo. Sua força destruiu completamente qualquer argumento de que ele era apenas uma lenda superestimada. Mesmo já bastante velho, Garp dominou Kuzan durante boa parte da luta. Derrotou praticamente todos os comandantes presentes com extrema facilidade. Só acabou sendo derrotado depois de receber um golpe traiçoeiro de Shiryu e ficar completamente cercado. Sem aquela distração, existe uma boa chance de que ele realmente tivesse derrotado todos os piratas do Barba Negra presentes na Ilha dos Piratas. No fim das contas, o crescimento absurdo do próprio Luffy faz ainda mais sentido quando lembramos de quem corre o sangue nas suas veias. Agora que Garp está nas mãos do Barba Negra, resta saber se a Marinha terá coragem de fazer alguma coisa para resgatar o maior herói de toda a sua história. Porque depois de tudo o que ele fez pela organização, o mínimo que ele merece é que tentem trazê-lo de volta.